Pessoal, e aí? Você coloca o parafuso, o que fazer com a força? Com a direção da força? Força, carga. Isso eu perdi muito parafuso naquele momento que eu voltei de Taiwan em 2014. Mas eu aprendi a técnica em 2010 com o Christian. O primeiro contato que eu tive com o Christian. Saludos desde Quito, que tal Quito? Não conheço a capital de Equador, pero eu quero conhecer em breve. Saludo, doutora Patrícia. Que acontece? Você coloca o parafuso, só que eu aprendi que os orientais já colocam 300, 400 gramas às vezes. Só que nós começamos a aplicar essa força aqui e perdemos muito mini tornilhos, perdemos muitos parafusos, seguro que por excesso de carga. E fomos aprendendo despacio, com todos as perdas. Hoje perdemos poucos mini tornilhos, perdemos poucos parafusos por excesso de carga, porque começamos com 150 gramas. Essa é uma força boa para a primeira consulta. No mês seguinte, estendemos para 200 gramas. E depois vai para 250, 300 gramas. Essa é uma abordagem muito mais tranquila que nós tivemos. Se o cara vai fazer, coloca o parafuso, investe, sabe fazer a técnica, e aí? Ele tem que saber, por exemplo, onde que está o centro de resistência. Isso é uma coisa básica, tá? Vocês podem ter ortodontistas novos ou estudantes aqui, mas o centro de resistência, por exemplo, do incisivo central, tá mais ou menos nessa região aqui. Então nós vamos colocar a ponta do ápice, vamos colocar 0,80 milímetros, 0,77 milímetros, é o centro de resistência. Por que isso é importante? Porque se você quer distalizar, esse efeito vai ser muito grande, ou para cá, ou para lá, correto? Por causa desse ponto rojo, por causa desse ponto vermelho. Isso é muito importante. Então, uma média, a ponta do ápice da raiz até o centro de resistência dos incisivos, mais ou menos 0,77 milímetros, nesse trabalho aqui do Oshida, Koga e Cia. Por quê? Porque nós vamos controlar o efeito do torque. Então não basta colocar um mini implante e começar a retrair. Porque se eu tiver muito efeito de torque de coroa, eu vou piorar a minha situação. E vice-versa. Porque eu tenho que ter esse conceito aqui. Ok? Por causa do centro de resistência. Se eu não tiver esse controle, eu posso... Nunca aconteceu comigo, tá? Mas pode ter esse efeito aqui, ó. Torque excessivo lingual de raiz. Fenestração. Certo? Isso pode acontecer. Olha lá. Isso nós não queremos. Fenestração. Mas eu tenho que ter esse conceito do centro de resistência. Então não é coisa que o Ravindrananda fala que é chato, mas o ortodontista tem que ter essa consciência.
Primeiro que quem está nessa live, que quer trabalhar com mini implante, já sabe, já é ortodontista diferenciado, tá? Já é pessoas, doutores que querem resolver casos mais complexos, que outros ortodontistas não querem. Então essa live é para esses doutores que já querem algo a mais. Se eu coloquei o mini implante, eu tenho que ter noção do efeito que vai causar na região anterior. Vamos lá para a pergunta. Desculpa, pessoal, se quiserem pergunta mais organizada, pode ir no box, tá? Vamos ver aqui. É o centro de resistência do maxilar e da mandíbula. É onde se encontra. GH Dental LEC. Não. Esse eu estou hablando solamente de los dientes para retração anterior ou distalização, ok, doutor? É o centro de resistência da mandíbula e da maxila, não é aqui em diente, correto? Em outra live eu vou falar de centro de resistência da mandíbula, que é entre primeiro e segundo premolar da mandíbula e maxila também, correto? Não é o tema de hoje, mas boa pergunta. Vamos. Isso. Então, eu tenho que ter essa noção de centro de resistência. Isso eu não quero fenestração, porque é um efeito colateral. Então, por exemplo, num caso, pouco hoje, tá? Depois que você começa a estudar os orientais, pouca extração de pré-molar, pouca. 2 ou 3 por ano, a minha média. A média dos nossos doutores. Pouca extração, é só excesso de biprotusão. Aí a gente pensa em extração de pré-molar. Olha lá. Então, no caso de extração de pré-molar, eu gosto muito de usar sim. Esse exemplo de hoje é de incisivo superior, tá? Então, numa extração, por exemplo, biprotuso, eu tenho eu quero isso aqui, a retração, mas nós sabemos que nós temos o efeito colateral, ação e reação, terceira lei de Newton. Então, se eu tirar a minha reação ou amenizar a reação, eu vou ter um efeito de retração total. Dente a dente, na retração, eu mudo de dente para osso, que é a ancoragem esquelética. Aí eu amenizo a terceira lei de Newton. O efeito colateral será esse. Excesso de torque lingual de coroa na retração. E aí vamos para a biomecânica. O Power Arm é muito importante, o tamanho dele, nesse momento de retração. Ou que seja sem extração de dentes, uma distalização, por exemplo. Então, a medida do Power Arm vai ser muito diferente. Esse trabalho muito bom, muito interessante, muito bem feito, dessa equipe, ó, sempre japonês, comandando esses estudos, né? Por isso que eu falo que eles estão muito, talvez por ter mais tratamentos severos que nós, eles estão muito, eu não vou falar que muito além, mas eu gosto muito deles, tá? Então eles mediram o tamanho do Power Arm,
O que que acontece no Power Arm? Eu vou resumir para vocês. Se eu tiver um Power Arm, um gancho, um gurim pequeno, menor que 5,5 milímetros, eu sei que eu vou ter esse efeito colateral, ó, de lingualização da coroa, torque lingual, excesso de torque lingual. Por quê? Eu vou voltar ao primeiro slide da aula. Por causa disso aqui, centro de resistência. Olha lá o que acontece. Então, Power Arm de 5,5 milímetros, torque lingual de coroa. Esse é o primeiro detalhe, correto? Se eu tiver um Power Arm acima do centro de resistência, maior que 5,5 milímetros, eu vou ter um efeito de vestibularização ou um torque vestibular de coroa, de corona. Correto? Olha que interessante, hein? O Power Arm abaixo do centro de resistência, esse efeito que vai acontecer na coroa. O Power Arm acima do centro de resistência, esse efeito nos dentes anteriores. Grande Fernando Manhãs, que está dando brilhantes lives, ótimo curso, deu uma live brilhante quinta-feira com o professor Vicente. Falando de Power Arms aqui, doutor Fernando Manhãs, que por sinal, pessoal, sábado e domingo, Congresso de Ancoragem Esquelética, o professor Fernando Manhãs entra em campo 11 da manhã, em ponto até meio-dia. Vai dar um show do protocolo Manhãs. Vamos voltar aqui. Então, se o Power Arm estiver acima do centro de resistência, olha o efeito colateral da coroa. Ok? Power Arm maior que 5,5, nós temos esse efeito colateral de vestibularização da coroa. E Power Arm por volta de 5,5 é um Power Arm muito interessante. Eu não vou falar que é o mais usado, mas ele tem menos efeito colateral, porque ele vai tender a fazer esse movimento de retração ou distalização em corpo, porque ele coincide com o centro de resistência. Então, esses 3 tópicos é importante. Abaixo do centro de resistência, acima do centro de resistência e a nível de centro de resistência. É muito importante este parâmetro, correto? Então, o Power Arm é essencial. Você pode cambiar 2 tipos de Power Arm? Pode. Olha lá, como nesse caso, que vai ser apresentado amanhã, segunda-feira. Eu posso usar o Elastic? Posso usar o Elastic de canino ao IZC. E posso fazer o jig ou o jig, né? Mais acima.
onde que a força combinada desse com esse vai estar mais ou menos no meio. E vai fazer um movimento de corpo. Então eu posso cambiar elastiques, mas o conceito é do centro de resistência. Eu tenho que ter esse conceito. Senão eu coloco lá, vou fazer, o dente já está lingualizado, vou fazer a distalização, o dente vai ter esse efeito. Vai lingualizar mais. Às vezes toca no incisivo inferior, eu não consigo fazer aquele efeito. Então eu tenho que sempre ter esse pensamento do centro de resistência. Ok? Vamos lá. Vamos para perguntas aqui. Eu não sei se é dia de ortodontista nos países latinos, hispanohablantes, latinos. É dia do ortodontista, pero aqui em Brasil hoje é dia de los ortodontistas. Não sei. Então vamos comemorar com muito estudo, muita alegria, porque nós cambiamos sonrisas e vidas. Cambiamos. Vamos lá, Dr. Marcos André, grande abraço. Quando não ocorre extração para distalizar, seria o mesmo tamanho de Power Arm? Perfeito, doutor. Power Arm é um artifício que eu vou mostrar na live de amanhã à noite, que eu não abro mão. Eu faço muito com o elastique, mas se eu vejo que o elastique já não está indo mais, eu aplico o Power Arm. Tem alguns detalhes no Power Arm, que amanhã eu vou falar em detalhes, ok? Vamos voltar para um caso clínico, então. Então, se eu quero uma retração, um paciente adulto, a queixa principal é não vedamento labial. Essa é a queixa principal do paciente. Sabendo que o paciente é um classe 2 esquelético, cirúrgico, com essa sobressaliência, incisivos com excesso de inclinação por vestibular e uma mordida profunda. Um leve sorriso gengival e assimétrico. Mas a queixa principal está aqui, ó. Não fecha o lábio. Arcada superior atrésica e um excesso de vestibularização. Perda de primeiro molar inferior esquerdo. Leve apinhamento inferior. A queixa principal está aqui, ó. Excesso. Um abraço, professor Flávio. Excesso de overjet. O paciente é cirúrgico. O diagnóstico é simples, é cirúrgico. Mas o paciente não quer, fica assim, ou tenta melhorar por forma mais conservadora. Ele não quer a cirurgia. Definitivamente. Tem que respeitar a decisão do paciente. Cefalometria, uma diferença das bases ósseas e um excesso de inclinação vestibular. Terceira lei de Newton. Eu gosto disso porque isso é a essência da ancoragem. Para toda ação existe uma reação de igual intensidade e mesma direção, mas com sentido oposto. Terceira lei de Newton. A ancoragem esquelética veio para
amenizar o efeito colateral da terceira lei de Newton. IZC, e vamos fazer a retração. Dois parafusos e elastique. Usando... É uma controvérsia, mas... Aí a Simone, grande amiga aí de Porto, entrando. Um grande abraço, viu, Simone? Professor Rogério, grande abraço. Professor Rogério com um curso aí que... Deixa eu voltar aqui. Professor Rogério Tupinambá, que entrou com curso excepcional, com imagens 3D. Vale a pena, hein? Sigam esse professor, que ele tem um conteúdo de primeira, muito didático, muito sério também. Um grande abraço. Voltamos aqui. Então, eu vou fazer a retração, olha o torque e olha o torque. Encaixando em classe 1, num paciente que era cirúrgico, mas eu fiz, nós fizemos a camuflagem. Não é o ideal? Não é. Mas a ancoragem esquelética me deu isso. Porque a queixa principal do paciente era isso aqui, ó. Não fechava o lábio e agora cerra o lábio. Contenção, arcada superior bem desenvolvida e arcada inferior com a contenção. Mira. Então a queixa principal foi atingida. Cerramento do lábio. Correto? Olha a diferença. Inicial, final. É isso que nós temos que ver, ó. Aqui, eu vou na queixa principal do paciente. Então teve uma mudança, embora fosse um paciente cirúrgico. Por quê? Porque eu tenho o conceito do centro de resistência, é biomecânica. Ok. Prometi meia hora de aula. Vamos ver as perguntas. Sempre meia hora, tá, turma? Não tem perguntas. Eu vou para os recados finais agora. Vai acontecer sábado e domingo, novamente. Sábado e domingo vai acontecer o congresso beneficioso de anclagem esquelética. Não deixem de participar. Para o Instituto Branemark. Quem quiser doar alguma coisa, vai entrar no site deles, vai fazer o depósito. Quem não quiser, vai entrar e vai participar do congresso. Ou, após o congresso, faça uma doação lá de coração, tá? Instituto Branemark, porque vai ser um congresso muito sério de 16 horas, né? Nós estamos falando do dia inteiro de sábado e metade do domingo. Então nós vamos ter esses professores aqui, ó. Olha o nível. Vamos começar com o professor Eduardo Macluf, 9 horas, Sérgio Cury, Fernando Manhãs, Daniela Storino. Uma pausa de 1 hora para o almoço.
Júlio Gurgel, Maurício Cardoso, Ert Silva e finalizo o primeiro dia com o professor Rodrigo Milani. Segundo dia, Marden, às 9 horas, Vicente, Edson e Fábio Micheletti, ok? Não deixem de participar, vai ser um congresso rico, com todas as técnicas e cabeça aberta, esse é o intuito. Valeu? Pessoal, boa semana. Vamos lá, quem funciona cumpre. Kushi Rua Ahmad Ronald. Que função cumple aí é o elástico intermaxilar e que força aplico para a retração em massa. Para distalização, Kushi, eu gosto de chegar 300 gramas. Você é de onde, Kushi? Para brasilianos, eu empeço com 150 gramas em primeira consulta, depois vou até 300, no máximo 350 gramas, ok? Se é latino, creio que pode começar com 200 e ir até Peru, até 400 gramas. Correto? É que Peru há muita diferença de Lima, Costa, Sierra e Selva. As diferenças também de buccal shelf, de shelf mandibular, de tamanho de cresta. Pero em Lima é uma mescla de etiologia. Tudo bem começar com 200 gramas até 400 gramas, correto? Pero este caso era solamente uma retração, não preciso demasiadamente de carga. Está bem? Pero se eu quero uma distalização em bloco, em massa, eu aqui em Brasil eu vou até 250, 300 gramas com mini tornilho. Claro que com mini placa eu posso carregar mais. Doutor Vanessa, doutor, o tamanho do gancho em caso de retração, qual era o tamanho? Então nós vamos levar em conta o centro de resistência, ok, Vanessa? Centro de resistência 7 a 8 milímetros do ápice do incisivo. Abaixo disso, acima disso ou a nível disso. Vamos colocar 5,5 de power arm. Abaixo disso, power arm de 5,5, movimento de corpo. Abaixo disso, se eu tenho um excesso de vestibularização, eu posso usar. E acima disso, se eu tenho já um excesso de torque lingual de coroa, eu quero tentar um torque maior de coroa por vestibular, correto? É o pensamento do centro de resistência.